Eunice, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Lídia, seja muito bem-vinda. Olá, Nadisan, muito boa noite. Vânia, boa noite também, seja bem-vinda. Ricardinho e Lúcia, boa noite também, Cláudia Honor e Eliane, sejam bem-vindos. Olá, Marina. Paula, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para a Sueli e Paula. Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, muito boa noite para vocês. Boa noite, Marceleia, Guilherme e Luciano também, sejam bem-vindos. Anitta e Clarindo, muito boa noite para vocês. Jossanã, boa noite também, seja bem-vinda. Dona Leopoldina, muito boa noite. Boa noite também, Oneida Alves. Michele e Gabriel Rossato, boa noite também para vocês. Olá, Andréia Dantas e toda a família Dantas, sejam muito bem-vindos. Rosilda Martins, boa noite também, Cidinha Vieira, Adriana Dantas, a Dona Wanda, o Sodivaldo, Márcio, Marcos, um abraço para todos. Cecília e Reinaldo, muito boa noite também para vocês, sejam bem-vindas. Mariângela, muito boa noite também. Joana Bandeira, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Valdete, muito boa noite. Olá, Adriana. Leda, boa noite, seja bem-vinda. Wagner, muito boa noite, seja bem-vindo. Tuca, boa noite também. Olá, Marlene, boa noite para você, para Joana e todos os nossos companheiros da comunidade. Pois é, Valdete, sentimos sim sua falta, mas a gente sabe que dos compromissos, das dificuldades, não tem que se desculpar não, fica muito tranquilo, fica muito em paz. Gisela Goulart, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. E eu convido a todos vocês agora nesse instante a fazermos a nossa prece. Pedimos permissão a Jesus para nós iniciarmos as reflexões, né? E principalmente tentar nesses instantes entrarmos aí nesta conexão para conseguirmos captar todas essas energias e vibrações que nos envolve e que envolve ou que nós gostaríamos que envolvesse toda a nossa família, todos os nossos familiares, mas principalmente que cada um deles percebessem. A gente fala muito nas nossas orações, dos nossos pedidos, né? Principalmente para que Jesus nos envolva, Jesus nos proteja. Mas, gente, nós já estamos envolvidos por toda essa energia do bem, do amor, da caridade. Estamos envolvidos pela energia do próprio universo e do Criador. Mas nós quem temos que captar a parte boa que está aí à nossa volta. Isso nos compete. Não são a eles. Porque vocês acham que alguns desses bons espíritos, vocês acham que Jesus ou que Deus deixaria ao desamparo algum dos seus? Não, nunca. Nós somos quem precisamos nos colocar nesta conexão, para aí sim captarmos essas energias maravilhosas que estão à nossa volta, né? Daniele Diamantino, muito boa noite também, seja bem-vinda. Então,
nesses instantes que nós estamos invocando essa proteção e esse amparo, que nós nos coloquemos justamente em condições de receber e de perceber toda esta energia que nos envolve. Boa noite, Lilian. Que a gente elimine nesse instante do nosso coração e da nossa mente todo e qualquer tipo de energia, de sensação, de emoção que nós consideramos negativa. Sei que a vida é composta, como diz Joana de Ângeles, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na leitura sobre a paciência, né? A gente sabe que a vida é composta de 1000 coisinhas que são como alfinetadas, que a cada oportunidade, a cada momento, nos atinge. Mas se nós nos conectarmos apenas e tão somente com as energias boas, positivas, se nós nos conectarmos apenas e tão somente com a espiritualidade superior, nós vamos perceber as forças que nos envolvem e principalmente que estas vibrações ou que estes desejos menos dignos nos atinjam. Nós somos os artífices do nosso próprio destino. Que esses momentos de leitura e estudo que nós fazemos possam ajudar a todos vocês a perceberem cada vez mais tudo isso. Não existem milagres. Não existe força externa ou exterior que irá nos modificar. Não existe força exterior que irá eliminar de nós obstáculos ou dificuldades, mas apenas e tão somente a força interior que nos proporcionará condições de superarmos essas dificuldades, essas vicissitudes, com menos ou com mais energia, com menos ou mais dor, sofrimento. Tudo isso vai partir da força interna e íntima de cada um. Por isso, mais uma vez, rogamos, nesses instantes, que cada um de vocês se conectem com Cristo, com seu amigo espiritual, e percebam o quanto o nosso futuro depende exclusivamente de nós. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação, né? Célia, Eva, Joaninha, Francisca, boa noite. Boa noite também, Dona Rosali. Sr. Luiz Alberto, muito bem-vindo. Olá, Sr. Antônio Pazotto. Elaine Oliveira, boa noite. Também saudades de citar seu nome aqui, vê-la conosco, viu? Elaine. Helena Coelho, muito boa noite também, seja bem-vinda. E que bom que todos nós estamos aqui juntos, reunidos. Repito, mais uma vez, tudo isso, gente, depende exclusivamente de nós. Nós, efetivamente, somos os artífices do nosso próprio destino. Ninguém pode mudar ou ninguém pode alterar, senão apenas e tão somente nós mesmos. Que nós cuidemos disso. Por isso, esses ensinamentos que nós estamos recebendo, ou melhor, essas reflexões que nós fazemos, porque eu tenho certeza que tudo isso que nós estamos vendo aqui, todas essas leituras, vocês já estão assim, vou usar uma expressão vulgar, careca de saber, de ouvir, de ler. Vocês têm essa certeza dentro de vocês mesmos. Não tem que se preocupar, Elaine, fique tranquila, à vontade. É que a gente vai sentindo falta, né, de algumas pessoas de vez em quando. É por isso, né? Não tem jeito. Vocês aqui, todos que participam, fazem parte da minha família. E eu sempre fico lembrando, às vezes a gente não fala aqui na hora, mas a gente fala, nossa, fulano hoje eu não vi, fulano eu não apareceu ali, eu não sei se ela estava, sabe, aquela coisa assim. Então por isso que de vez em quando eu vou falando aqui, mas não se importem comigo não, tá? Vocês fiquem bem livres e à vontade, ok? Luísa Nalim, boa noite também, seja bem-vinda. Mas, como nós estávamos dizendo, a gente espera que em momentos como esses a gente consiga sim buscar esse crescimento, essa evolução e principalmente essa percepção, né? Eu sei que
como nós dissemos aqui, lembrando da leitura sobre a paciência, a nossa vida é composta sim de coisas que são como alfinetadas que no dia a dia procura e busca nos desestabilizar. E principalmente, gente, aquele velho ditado popular também, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, vamos assim dizer, fato. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou rezando, a partir do momento que eu estou buscando, a partir do momento que eu estou avançando e evoluindo, primeiramente, eu vou conseguir enxergar muito mais coisas à minha frente. Sabe aquelas coisinhas que a gente, assim, não estava acostumado, não conseguia enxergar, e de repente, com a nossa visão mais clara, ou com mais luz à nossa frente, a gente vai sim perceber. Então não é que quanto mais reza, mais assombração aparece, é porque a sua visão está mais ampliada. Da mesma forma, nós não podemos nos esquecer que a partir do momento que nós estamos buscando o crescimento e uma evolução, a própria espiritualidade, como a gente viu nas nossas leituras, estamos vendo constantemente, tem algumas oportunidades que nos aparecem exatamente para tentar testar, vamos assim dizer, a nossa persistência, a nossa paciência, a nossa perseverança. Sem ainda contar que aquelas pessoas ou aqueles seres que não querem o nosso sucesso, que acabam invejando essa nossa busca por eliminar os vícios e defeitos, também vão tentar trabalhar de forma contrária para que a gente desista, para que nós desanimemos. Então, a gente tem que ficar sempre atento com tudo isso. E essas coisinhas, essas alfinetadas que vão aparecendo, a gente tem que encarar com naturalidade. Avaliar aquilo como uma prova. Pedir força a Jesus e a espiritualidade para a gente conseguir entender e extrair destas provas todas as informações necessárias e principalmente as virtudes que precisam ser conquistadas, ok? Daniele Diamantino também, vou repetir a mesma coisa que eu falei para a Elaine, a gente sabe de você e de muitas outras pessoas, eu confesso, repito, sinto falta de muitos, né? Olá, Daí, boa noite também, seja muito bem-vinda, você, seu companheiro, pode ter certeza que a Beth encontra-se já aqui no nosso caderninho de orações e intenções. José Ricardo, seja muito bem-vindo também. Mas vamos continuar, né? De vez em quando é sempre bom a gente dar esse alerta ou lembrarmos dos verdadeiros objetivos da nossa própria vida, né? Para nós encarnados, os verdadeiros objetivos da nossa encarnação. É bom e importante nós lembrarmos para a gente dar aquela, vamos assim dizer, né? Aquela guinada. Opa, eu preciso mudar? Não, eu preciso seguir? Não, tudo bem. Mas é sempre bom a gente voltar a refletir determinados pontos para que a nossa alavancada, principalmente para rumo a esse futuro, né? Rumo a essa perfeição, ela se faça cada vez mais sentida e percebida. Mas nós estamos aqui falando, neste capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Tivemos a oportunidade no nosso encontro passado fazermos uma introdução sobre este tema, lembrando principalmente dessas questões culturais. As questões culturais que envolveram as escrituras e principalmente as consideradas escrituras sagradas daquele povo, ou no seio daquele povo que precisava, ou onde o próprio Cristo plantou inicialmente a árvore do seu evangelho, fazendo em especial lá no Antigo Testamento aquela preparação para enviar inicialmente esses mandamentos gerais das leis de Deus que principalmente procuram regular a nossa vida em sociedade ou os nossos relacionamentos. E a gente percebe que extraindo destes mandamentos ou desta parte da lei mosaica que diz respeito ao avanço moral que a gente precisa conquistar, nós pegamos, e o próprio codificador coloca nesse capítulo 14 a necessidade de honrarmos o pai e mãe. Daí essas coisas não acontecem por acaso, a gente, né, sempre tem essas oportunidades de perceber o quanto que a espiritualidade realmente está diretamente ligada na nossa vida, no nosso dia a dia, e principalmente com aquelas questões que naquele momento são mais
estão mais preparadas ou aptas a povoar a nossa mente e, sobretudo, as nossas reflexões. Mas nós percebemos nessa nossa introdução, buscando essas questões culturais, que este honrar vosso pai e vossa mãe é algo que a gente precisa pensar e analisar, sobretudo para mudar um pouquinho desses conceitos que hoje, infelizmente, ainda graçam na nossa sociedade. Sobretudo, lembrando, também ontem, nós precisarmos de leis, gente, para principalmente evitar determinados abusos com as pessoas mais velhas, com as pessoas mais idosas. É algo realmente lamentável, demonstrando que moralmente nós ainda precisamos crescer e evoluir muito. E sobretudo trouxemos alguns dados curiosos, como aquele previsto no capítulo 7, versículo de 1 a 13 do Evangelho de Marcos, onde Jesus já naquela época chamava a atenção para a legislação humana que permitia o desamparo de pais na velhice, apenas e tão somente para usufruir os próprios filhos dos bens que eles de alguma forma conquistaram, abandonando, podemos assim dizer, na velhice, aqueles que deveriam ter todo o nosso carinho, ter toda a nossa gratidão acima de tudo. Bem, olá, Célio Melo, boa noite, seja bem-vindo. Cida Costa também, Dona Maria Geralda, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente já vai adentrar, como eu disse a vocês, diretamente não, que eu acabei fazendo uma introdução aqui de novo no capítulo, mas são algumas expressões que por força do hábito acabam saindo, mas na leitura sobre a piedade filial. Gente, feitas essas introduções, como nós tivemos a oportunidade de ver no último encontro de forma mais longa, Kardec vai adentrar essa piedade filial, chamando a nossa atenção para o amor. Sim, o amor. Ele começa falando do amor ao próximo, aquele amor ao próximo como a nós mesmos que o próprio Cristo deixou estabelecido. Só que Kardec, ele vai além, ele vai falar o seguinte: olha, o amor ao próximo que Jesus disse, ele tem que ser diferente quando nós estamos relacionando com os nossos ascendentes, com os nossos pais principalmente. Não posso me referir ao amor ao próximo àquela pessoa estranha ou aquele vizinho que não tem nenhum tipo de ligação mais direta. Eu não posso ter e principalmente atribuir os mesmos sentimentos que eu preciso para com os pais. Olá, Lourdes Ogata, boa noite também, seja bem-vinda. Nós precisamos ir além. Por isso que o próprio codificador vai falar, olha, o verbo honrar aqui, ele significa muito mais do que amar. Veja que Kardec coloca um verbo, mas trabalha dentro deste contexto, procurando ampliar. Não é só aquele amor que geralmente vocês têm para com as pessoas. Aí eu poderia até dizer, aquele amor da forma vulgar como nós conhecemos, que Lázaro coloca lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sim, talvez um amor vulgar. Aquele quer dizer o amor na sua expressão mais profunda. Então, ele aproveita o honrai exatamente para poder falar, olha, aqui vai algo além daquilo que vocês estão acostumados. Eu estou falando do honrar aqui, mas um honrar que, de acordo com a lei divina, ele busca respeito, ele busca submissão, ele busca a própria gratidão. Sim. Nós vimos que na cultura daquele povo, uma das regras de ouro é ouvir e seguir o conselho dos mais velhos. Hoje, muitos de nós acabamos desprezando o conselho dos mais velhos. E como fazemos? Com muita facilidade e naturalidade. E Kardec chama essa atenção, peraí, honrar aqui, ele tem uma profundidade maior, eu quero que vocês busquem essa profundidade.
É um amor mais intenso que vocês precisam ter para com os seus pais. Aliás, como diz o próprio codificador, a violação a este mandamento, ele vai ser punido com muito mais rigor. Sim. Por quê? Porque esse respeito, esse honrar que Kardec fala aqui, deve conduzir a criatura a assistir os nossos pais, não apenas e tão somente nas suas necessidades materiais. Esse é um ponto assim fantástico deste item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo aqui, do capítulo 14. Não vou nem falar do 4, porque Kardec traz os dois, eu vou fazer questão de comentá-los separadamente. Não é só suprir as necessidades materiais, gente. Kardec fala assim, olha, vocês têm que buscar algo além. Existe toda uma parcela moral que precisa ser analisada e, sobretudo, que precisa ser cumprida. Por isso que uma das palavras Kardec não colocou aqui, mas a gente extrai daquilo que ele diz e que eu ponho com muita tranquilidade, é a gente aprender a ter, acima de tudo, gratidão por tudo aquilo que os nossos pais fizeram. Isso que Kardec diz que é uma piedade filial. Assistir aos pais não apenas nas necessidades materiais, mas também nas suas necessidades morais. Por isso que Kardec vai falar o seguinte, olha, aqueles filhos que, por exemplo, pegam os pais, traz ali para sua casa, mas coloca eles lá naquele cômodozinho do fundo, que é para eles não atrapalhar a rotina da sua família. Agora a sua família é outra, é a esposa, os filhos. Então pega os pais e coloca naqueles cômodos mais afastados. Não é você pegar e dar aos pais aquilo que eles necessitam para sobreviver, enquanto nós como filhos não nos privamos de nada. Não. Isso é apenas então somente uma desculpa para dizer, pelo menos para a sua consciência, não deixei meus pais na rua, trouxe eles para dentro de casa e eles estão lá no cômodozinho, lá no fundinho. Adriana Valério, muito boa noite, seja bem-vinda também. Kardec fala isso, não, peraí, não é só isso. Porque a gente percebe que inclusive algumas pessoas ou alguns filhos fazem isso, gente, de má vontade. É só para... não com o objetivo, de novo, de gratidão. Mas sabe aquele negócio assim, eu preciso fazer isso para a sociedade não me julgar? Para a sociedade não julgar o meu comportamento? Eu preciso fazer isso para mostrar para a sociedade que eu não sou uma pessoa ruim. Fulano é bom, ele levou os pais para morar com ele. E Kardec vai além. Ele vai dizer o seguinte, olha, e ainda tem filhos que fazem isso, mas que cobram caro. Sim, cobram muito caro. Alguns, por exemplo, levam os pais para morar junto, mas pedem os pais, né? Vocês arrumam a cozinha, vocês fazem isso, vocês tomam conta da casa, vocês tomam conta dos meus filhos, né? Porque eu preciso trabalhar, então eu estou trazendo vocês aí, mas daí vocês me ajudam, vocês tomam conta. Aí Kardec chama a atenção, mas peraí, por um acaso, na velhice, os pais têm que servir de empregados para os filhos? E aí ele faz alguns questionamentos até interessantes, né? Será que lá na infância a sua mãe cobrou o leite que ela te alimentava? Ela falava assim, olha filho, eu vou te amamentar, tá? Mas você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer... Será que eles cobravam? Ou as noites, né, que as crianças têm sempre, principalmente nos primeiros dias de vida, tem aquelas dificuldades cólicas e tal, e até mais para frente tem dores disso, dor daquilo, às vezes não consegue dormir. Será que os pais
chegaram e falaram ao filho: eu vou ficar aqui, vou cuidar de você, do seu sono, sei o que você vai, pra você dormir bem, vou cantar para você dormir, vou fazer um carinho, vou te dar um passe, vou rezar, mas você tem que fazer isso. Será que acontecia dessa forma? Então, Kardec chega inclusive a julgar isso. Espera aí, vamos prestar bastante atenção naquilo que nós estamos fazendo e como que está o nosso relacionamento com os nossos pais. Ele fala em piedade filial, mas ele está falando numa piedade filial um pouco mais ampla do que a gente imagina. Por isso que eu jogo, além de outras questões, além de outros estudos, eu jogo aqui a questão da gratidão. Porque quando nós somos efetivamente gratos por tudo aquilo que nós recebemos, Maria Senhora, boa noite, seja bem-vinda. Quando nós nos sentimos efetivamente gratos, gente, nós não enxergamos nenhum tipo de obstáculo, nem nada, e a gente parte efetivamente de cabeça para poder... Então Kardec está analisando bem, olha, peraí, qual que é a sua intenção quando diz que você precisa amparar os pais na velhice? Não é só aquilo que vocês pensam, não, vou dar para eles aquilo que... Não, é algo além. E ele ainda afirma, esta é a piedade filial agradável a Deus. Porque os pais nos proporcionaram a encarnação, nos proporcionaram uma educação. Por mais que eles sejam ignorantes, eles nos proporcionaram o aprendizado de determinados valores morais, que hoje podemos dizer que são importantes. Então a gente não pode limitar exclusivamente a estas questões materiais. E diz ele, ai do ingrato, que será punido com a própria ingratidão. Olha, é uma questão até muito simples, né? Lei de ação e reação. Não é que existe na lei divina castigo, não é isso. Aliás, eu não interpreto dessa forma, mas os ingratos, para eles aprenderem a ter gratidão, muitas das vezes eles precisam passar pela ingratidão. Porque aí quando ele é chamado a refletir, ele vai falar, nossa, mas vejam, isso aqui que eu estou recebendo foi exatamente aquilo que eu fiz. Né? Muitas das vezes nós abandonamos o aprendizado pelos caminhos do amor, né, Wagner? Para trilharmos o aprendizado pelo caminho da dor. Mas é muito mais difícil o caminho da dor. Nossa, se é. O caminho do amor é muito mais fácil, é muito mais simples. Agora, tem um detalhe. Vocês acham que Kardec esqueceu? Não, ele não esqueceu. Tem aqueles pais que descuidaram dos seus deveres para com seus filhos. Olá, Iraci Rosa, boa noite. Nós temos os pais que descuidaram dos deveres para com seus filhos, não temos? Pois é. Kardec não esqueceu disso. E ele colocou aqui nesse seu texto. E peraí, aí ele fala, aqueles pais que descuidaram dos seus deveres, cabe aos filhos puni-los? Os filhos é que serão juízes dos pais? Vocês acham que cabe a nós cobrar alguma coisa deles? Ou isso cabe a Deus e às suas próprias leis? E aí vai Kardec, peraí, o que a caridade nos ensina? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade nos manda isso. Agora a caridade fala, não faça isso com seus pais que descuidaram dos seus deveres para contigo? Não, é para todo mundo. A caridade ela precisa ser praticada com todos e principalmente com esses que fazem parte da nossa história. Olha que coisa interessante que Kardec coloca, e repito, ele não esqueceu. A gente sabe sim que tem muitos pais que descuidaram, mas não sou eu quem vai puni-los.
que a sua própria consciência o cobre. O que eu preciso é aproveitar as oportunidades que me são concedidas de praticar a caridade. Eu preciso avançar moralmente, eu preciso aprender. Então, não sou eu que vou falar, não, eu não vou, meu pai não cuidou de mim, o meu pai me abandonou, então eu vou deixar ele, porque isso ele que plantou, ele está colhendo aquilo que ele plantou. E quem somos nós para nos colocarmos na condição de juízes de novo? Se nós faltarmos com a caridade, gente, principalmente, por isso que Kardec coloca aqui nesse capítulo específico, se nós faltarmos com a caridade, principalmente para com os nossos pais, quem diria ou quem dirá da caridade para com os nossos próximos, com os nossos semelhantes? Sim, concordo contigo, né, Edson? Exatamente. Por isso nós estamos aqui fazendo essa leitura, estudo e aprofundando. Repito, nós estamos fazendo uma leitura daquilo que Kardec coloca. Sim, Kardec coloca e a gente acaba inspirado pela própria espiritualidade, tenho certeza, e também com algumas coisas que a gente sabe, e aquilo que vocês estão pensando e refletindo aí no lar de vocês. É claro que nós estamos de alguma forma ampliando, mas veja, o que Kardec deixou tudo, a leitura e estudo é isso. Nem todos estão, por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Por isso nós estamos aqui aprendendo. E vou dizer mais. Gente, nós que estamos aqui não somos perfeitos. Alguns de nós podemos ter falhado com os nossos pais. Opa, que fique entre nós e a nossa consciência. Não. E, se possível, vamos lá reparar. Ah, mas meu pai já desencarnou, minha mãe já desencarnou. Opa, então vamos reparar de alguma outra forma. Vamos pedir a eles perdão. E vamos ensinar para frente diferente. Nossa, tem tantas formas de aprender. Falamos aqui, aprendizado pelo amor. Não, eu sei que talvez, como a Nadissan mesmo colocou, não vou nem dizer outras pessoas, Nadissan, que não fazem parte do nosso estudo, que não conhecem a doutrina cristã. Mas para nós mesmos muitas das vezes não estamos preparados para isso. A gente se incomoda com tão poucas coisas no nosso dia a dia. Repito, porque muitos de nós ainda não estamos completamente convencidos dos ensinamentos do Cristo. E é isso que Kardec fala justamente na sequência. Peraí, se o preceito da caridade é exatamente isso, nós não temos que querer punir os nossos pais porque eles descuidaram dos seus deveres. Isso não compete a nós. O que nós temos que fazer? Seguir o Cristo. E o que Cristo nos ensinou? Ele nos ensinou a amar a todos, inclusive os nossos inimigos. Ora, se foi exatamente isso que Cristo nos ensinou, eu não sei porquê. Nós não podemos agir de forma diferente, sobretudo se nós estivermos querendo avançar e evoluir. Então, se os seus pais descuidaram dos deveres deles para contigo, principalmente, que você, como disse e ensinou Cristo, apresente a outra face. Pronto, é muito simples. Sim, sei que não é fácil fazer, mas é simples de nós entendermos e compreendermos. Cristo não diria outra coisa. E Ele nos dá essa liberdade. Olha, você tem livre-arbítrio. Aliás, Deus deu o livre-arbítrio para toda criatura. Você pode seguir os exemplos dele. E como disse o próprio Cristo, né? Aí lembrando de Emmanuel, né? Celeida, muito boa noite para você, da Ana Luzia, para a Luísa. Lembrando, inclusive, Emmanuel, Jesus disse: Emmanuel, você pode me seguir agora ou me seguir depois. Nós precisamos fazer essa opção. A gente quer seguir o Cristo agora ou a gente quer deixar para depois? Então, está aqui, neste ponto, neste capítulo.
Vamos ter um carinho especial e diferente para com os nossos pais, piedade filial, e vamos ensinar isso para as nossas crianças, ainda que sejam, ou melhor, principalmente através dos nossos exemplos. Não importa, o meu pai não foi, meu pai não fez, minha mãe não foi, minha mãe não fez, me abandonaram, e o que eu posso fazer? Eu vou atrás, se eu puder eu vou atrás, justamente, ir atrás do infortúnio oculto, lembram? Veja, está tudo aqui, tudo encerrado dentro desta virtude chamada caridade. E algumas vezes eu prefiro nem entender a caridade como virtude, eu prefiro entendê-la como sentimento, que para mim é algo um pouco mais profundo. Então, o que Kardec propõe para nós como reflexão nesse item 3, o item 4 é uma sequência da piedade filial, mas a gente vai deixar para o nosso próximo encontro, sexta-feira, é exatamente isso. Analisem, avaliem, vejam quantas informações, e tudo continua ainda girando ao redor da caridade. Olha lá, Helena, inclusive, trazendo também mais um depoimento. A sogra, sim, faz parte. Quantas e quantos sogros e sogras não são simplesmente abandonados porque o marido ou a esposa não querem? Esses dias mesmo, eu estava no banco pagando umas contas, eu vi algumas pessoas conversando, e aí uma pessoa falou, não, são desconhecidas, tá? Não, eu não vou morar em tal lugar, porque se eu for morar em tal lugar, eu vou morar perto da minha sogra, e eu não quero a minha sogra incomodando, intrometendo na minha vida. Olha para vocês verem como que as pessoas pensam, não é? Então, é coisa assim que a gente precisa entender. E é exatamente isso que Kardec nos propõe a refletirmos nesta noite. Chegou aqui o nosso momento, né? Agradeço mais uma vez a todos vocês pelo carinho, pela participação. Até gostaria de pedir que está todo mundo falando aí, comentando, né, com várias coisas, de atrasos, mas é só comentar com vocês, gente, porque eu sempre respondia muito todas as manifestações de vocês, só que ultimamente assim tá muito corrido para mim, então não estou conseguindo responder a essas mensagens de vocês aí que a gente vai colocando, que eu respondia. Mas assim que eu conseguir reequilibrar as coisas, a gente volta a conversar. Tô devendo aqui algumas coisas para algumas pessoas aqui, mas eu já tô organizando tudo direitinho para que tudo retome aí o seu curso normal, ok? Obrigado a todos vocês, muita paz, tenham uma excelente noite, percebam e sintam as energias do próprio Cristo e se fortaleçam cada vez mais.